Sinalização de trânsito. Então, vamos iniciar aqui, né, na introdução. Os sinais de trânsito servem para orientar, advertir e disciplinar a circulação dos elementos do trânsito ao longo das vias. Então, para que servem os sinais de trânsito, né? Lá no Detran tem uma pergunta dessa, tá, gente? Para que servem os sinais de trânsito? Servem para orientar, advertir e disciplinar a circulação dos elementos do trânsito ao longo das vias. Bem fácil, né? Os sinais de trânsito classificam-se em sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização de obras, sinalização semafórica, sinais sonoros, dispositivos de sinalização auxiliar, gestos do agente de trânsito, princípios da sinalização de trânsito. Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. Para isso, é preciso assegurar a sinalização de trânsito, os princípios descritos a seguir. Então, são princípios da sinalização de trânsito, primeiramente, a manutenção e conservação. Estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. São os princípios aí, né, gente? Suficiência. Permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de sinalização compatível com a necessidade. Precisão e confiabilidade. Ser precisa e confiável, corresponder à situação existente, né? E ter credibilidade. Padronização. Seguir um padrão legalmente estabelecido. E situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios. Então, sinalização. Situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios, né? Para que seja, sempre você compreender o que está sendo, né, pedido, informado para você. Visibilidade e legibilidade. Ser vista à distância necessária. Então, a sinalização ela tem que ser vista à distância necessária, tá? Ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão. Então, tudo isso é muito importante, né? E a legalidade diz que no Código de Trânsito Brasileiro, né, e legislação complementar, né, está lá a lei legalizando a sinalização de trânsito. Clareza, transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão. Não é difícil, né, gente, a sinalização de trânsito. Eu acho bem bacana. Número 2, sinalização vertical. É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais postos sobre placas fixadas na posição vertical ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variável, mediante símbolos e ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. Suas informações permitem aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e oferecer orientação. Se vocês ouvirem no fundo, são os passarinhos, tá? Aqui não dá para a gente falar que os passarinhos estão o tempo todo cantando, né? Legal, mas não é, né? É muito barulhento. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser a vertical, tá, gente? A vertical é essa que
está suspensa aí sobre a via, que é essa aqui, e a que fica de pé na lateral da via, né? Essa nós chamamos de sinalização vertical. Sinalização vertical de regulamentação, que é essa vermelhinha com branco e preto, né? Tá? Essa é a sinalização vertical de regulamentação. Então, regulamentação, tá? Depois eu vou explicar aqui como é que funciona isso. Qual é a função dela? É regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições. Né? Então, a sinalização de regulamentação, ela limita as proibições e restrições. Né? As obrigações, desculpa, limitações, proibições e restrições, que governam o uso da via. Então, lá no Detran tem uma questão assim, né? Para que serve a sinalização de regulamentação? Então, ela, na verdade, ela proíbe, obriga e restringe, né? São as três principais que vai aparecer lá na prova do Detran. Não esqueçam disso. A sinalização vertical de advertência, também vertical, né? Só que ela é de advertência, são as amarelinhas. Ela tem a função de advertir, alertar, né, os condutores sobre condições com potencial risco existente na via. Então, ela tem a função de alertar, né, sobre os riscos que você pode encontrar na via. E a sinalização vertical de indicação tem a função de indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas, né? São essas aqui, tá? Ela não tem só a cor azul, ela tem outras cores também, né, de indicação. Definição e função. Sinalização vertical de regulamentação. Agora nós vamos entrar nessa parte onde vamos falar por algum tempo sobre a sinalização vertical de regulamentação. Então, suas definições e funções, né? Vamos falar sobre isso. Tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, né? Se aparecer essa sigla lá no Detran, CTB, essa sigla quer dizer Código de Trânsito Brasileiro. E aparece, hein? Pelos riscos à segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são associadas às infrações relativas a essa sinalização, os princípios da sinalização de trânsito devem sempre ser observados e atendidos com rigor. Tá? Então, preste atenção que a sinalização de regulamentação é a única que dá multa. Vamos ver se fala isso aqui. As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários. É importante também que haja especial cuidado com a coerência entre diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito à outra. Formas e cores. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular. Então, tá aqui, circular, né? Forma padrão da sinalização de regulamentação, tá? E as cores são vermelha, preta e branca. O preto é a legenda que fica aqui dentro, né? O vermelho é o círculo e dentro do círculo é o branco. Exceções quanto à forma. Essa exceção quanto à forma são duas sinalizações que são diferentes das outras no formato, né? Então, aqui a R1 e o R é de regulamentação, tá, gente? Sempre lembro disso. R1
R2, R3. O R vai ser sempre de regulamentação, tá? O R1, parada obrigatória, ele tem o formato octagonal, né? São 8 lados. Então, ele é diferente dos outros. E o R2, que é dizer, dê a preferência. É um triângulo, né, praticamente. Tá? Esses dois sinais, né, duas placas, elas têm formato diferente das outras e são sinalização de regulamentação como as outras. Os 51 sinais, né, 51 sinais de regulamentação estão agregados em 8 grupos, alguns também em subgrupos, conforme sua natureza, função, característica e aspecto do trânsito que regulamenta. Então, são 51 sinais de regulamentação, né? Os grupos e subgrupos são os seguintes. Primeiro, preferência de passagem, velocidade, sentido de circulação, movimentos de circulação, daí o 4.1 diz proibidos, 4.2 diz que é obrigatório, né? Os sinais são obrigatórios. Normas especiais de circulação, 5.1, controle de faixas de tráfego, 5.2, restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo. E o 5.3, modos de operação. O 6, controle das características dos veículos que transitam na via. Estacionamento, trânsito de pedestres e ciclistas. Aqui então estão os sinais, né? Eles vêm nessa ordem. 1, preferência de passagens. 2, velocidade. E assim por diante, né? Lembrando que não vai cair um número lá para vocês responder. Sempre vai ficar visível a placa para vocês compreender, tá? Então é mais fácil visualizando a placa, né? De entender o que está pedindo naquele sinal, do que vocês, né? Eles colocarem só um número, que daí vocês não vão saber, né? Bem complicado. Aqui tem movimento de circulação, movimentos proibidos, movimentos obrigatórios, né? Os sinais aqui, tá? Aqui é tudo proibido. Sempre quando tem essa linha atravessada no meio, é proibido, né? Normas especiais de circulação, né? Controle de faixas de tráfego, restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo. Aqui, restrições de trânsito por espécie e categoria de veículos ainda, e modos de operação. Tem mais, né? Controle das características do veículo que transitam na via, estacionamento, trânsito de pedestres e ciclistas, e as informações complementares, né? Sendo necessário acrescentar alguma informação complementar, né? Então, assim, quando é necessário colocar alguma informação complementar aos finais de regulamentação, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação. Não se admite acrescentar informação complementar para os sinais R1, que é parada obrigatória, e o R2, que dê a preferência, que são aquelas duas placas que no início eu falei que elas eram diferentes no formato, né? Só no formato, tá, gente? A cor e a legenda é a mesma coisa. Aqui nós temos as placas que têm informação complementar, né? Aqui tem estacionamento, daí diz que é estacionamento rotativo, obrigatório uso de cartão. Aqui fala o horário, né? 1 hora, um cartão, 2 horas, 2 cartões. Aqui fala os dias da semana, né? Que você pode estacionar nesse local e o horário. Então, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. E nos sábados, das 7 às 13 horas. E assim são todas as outras placas de informações complementares, né? Que você pode estar prestando atenção, que elas têm o mesmo valor. Os veículos estacionados nas vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e idosos
deverão exibir a credencial sobre o painel do veículo ou em local visível para efeito de fiscalização. Então, quando tem, para estacionar nesse local, tem que ter o cartãozinho, tá, gente? Que autoriza, né? Tá? É uma credencial que autoriza você a estacionar. Tanto situação da deficiência quanto do idoso. Sinalização vertical de advertência tem por finalidade advertir os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Então, a advertência, ela alerta para os perigos que você vai encontrar na frente, né? Formas e cores. A forma padrão dos sinais de advertência é quadrada, então o formato dela é quadrado, né? Devendo uma das diagonais, né, da ponta aqui, né, ficar na posição vertical. Então, é nessa posição que está aqui, né? A sinalização de advertência estão associadas às cores amarelas e preta. Então, na sinalização de advertência, nós temos também os sinais que constituem exceções, né, que são diferentes dos outros. Então, aqui, quanto à cor, né, na de advertência, nós temos a cor diferente também, que é o caso da A14. O A significa advertência, gente, tá? Sinalização de advertência. Então, o A14 quer dizer que o semáforo, que tem semáforo à frente, que possui um símbolo nas cores preta, vermelha, amarela e verde. Então, o semáforo tem cor diferente, até porque a placa de advertência, ela é toda amarela, né? A legenda é preta e o formato dela é quadrado, tá? Então, aqui diz, a A14 diz que tem semáforo na frente, ou seja, o desenho de um semáforo, né? Por isso as cores são diferentes. A A24 diz que tem obras, né? Que possui fundo e orla externa na cor laranja. Ela toda a placa de obra é na cor laranja. Todos os sinais, quando utilizados na sinalização de obra, possuem fundo na cor laranja. Então, já repeti, né? Eu tinha falado. Então, vamos só concluir. Quanto à forma, então, quanto ao formato dela também tem diferença, né? A A26A, ela diz que é sentido único de circulação, e a A26B é sentido duplo de circulação. E o formato dessas placas são diferentes, né? E a 41 diz que é Cruz de Santo André, também tem formato diferente, né? Com o objetivo de facilitar seu entendimento, os 69 sinais de advertência estão subdivididos em grupos e subgrupos, conforme sua natureza, função, característica e aspecto do trânsito que adverte. Então, né, essas são as de advertência que nós vamos ver aqui, os grupos e subgrupos. Então, o grupo das curvas horizontais, né, nós temos curva isolada e sequência de curvas, que é a 1 e a 2. Interseções, 2. Interseções são cruzamentos, né? A 3, controle de tráfego. 4, interferência de transporte. 5, condições de superfície da superfície da pista. Perfil longitudinal, traçado da pista, obras, sentidos de circulação, situações de risco eventual, né? Pedestres e ciclistas, restrições de dimensões e peso de veículo. Então, aqui estão os sinais de advertência, são todos na cor amarela, e tem aquelas exceções que eu falei no início, né? A legenda é preta, né? E aqui quer dizer que são curvas isoladas, né? Curva à esquerda, curva à direita, né? E aqui também. Aqui já é mais do que uma curva, né? Sequência de curva, ó. Curva à esquerda e depois à direita. Então, é uma sequência, né? Aí mostra essa placa aqui. Para você também, né, saber que na frente está perigoso, você não pode andar em alta velocidade, você não pode entrar na curva com velocidade, né, fora do normal, tem que entrar com velocidade baixa para você poder acelerar. Por isso tem a sinalização, para te orientar, né?
Aqui interseções, né? O que mais? Controle de tráfego, interferência de transporte, condições da superfície da pista. E aqui é onde tem o trem, né? Passagens de nível, que é onde tem o trem, né? Perfil longitudinal, traçado da pista, né? Então aqui todas as sinalizações também informando, né, dos perigos e do que você vai encontrar na frente. Obras aqui tá em cor laranja. Aqui tem os formatos diferentes, né? Formato retangular, né? Tem mais. Tem mais com formato diferente. Pedestres, ciclistas. Aqui restrições de dimensão e peso de veículo. Porque muitas vezes aparece aí, né? Um local onde você, por exemplo, o teu veículo não pode passar, ele é muito alto, né? Ou a largura. Então, toda essa sinalização é importante, né? Sinalização especial de advertência. O formato adotado é retangular, de tamanho variável, em função das informações nelas contidas. E suas cores são amarelas e pretas. Essa é a sinalização de advertência, né? Aí depois nós temos aqui sinalização especial para faixas ou pistas exclusivas de ônibus, né? Aí a sinalização é somente para isso. Sinalização especial para pedestre, sinalização especial para sinalização especial de advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido, né? E assim vai, né, gente? Informações complementares. Havendo necessidade de fornecer informações complementares aos sinais de advertência, estas devem ser inscritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, admitida a exceção que a placa adicional contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista. As cores da placa adicional devem ser as mesmas dos sinais de advertência, que é o amarelo, né? Então, aqui as informações complementares, né? Elas ficam assim, nessa mesma situação que estão mostrando aí, né? Agora vamos começar na sinalização de indicação, né? Que já é outra, né? A professora vai explicar bem direitinho. Então, aqui, sinalização vertical de indicação. Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário, né? Então, a sinalização de indicação. Aqui nós temos posto de combustível, restaurante, oficina mecânica, né? E essa placa, como ela é uma placa que tem informações adicionais, né? Ela diz que a 500 metros você encontra posto de combustível, restaurante e oficina mecânica. Bem bacana, né? Vou clicar aqui. As placas de indicação estão divididas nos seguintes grupos. Placas de identificação. Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento ou com relação a distâncias ou aos locais de destino. Então, aqui nós temos placa de identificação de rodovias e estradas. Essa aqui vocês até já viram lá no vídeo, né? Estava acompanhando junto com vocês. E eu percebi que vocês... Só um pouquinho, gente. Que eles informaram aqui sobre essa placa pan-americana, né? Que é, que é uma via, né? Uma rodovia que atravessa aí os países, né? Os países pan-americanos, né? Então aí tem essa placa aqui, tá? Essa outra placa informam que a rodovia por onde você está transitando, né? Rodovia e estradas federais, ela
passa por vários estados. E essa informação você tem aqui, ó. Por exemplo, aqui tem São Paulo, né? Então, é uma rodovia, é uma BR, que é uma rodovia feita, construída pelo governo federal, né? Então, BR-153, passando por dentro de São Paulo. Quando estiver passando por dentro do estado de Minas, ela vai estar MG. Passando por dentro do estado de Santa Catarina, por exemplo, né, BR-153 SC ou BR-153 PR. Nem sei se existe essa BR aqui nessa região, tá? Na região sul. Mas enfim, né, se tiver, é assim mesmo. E se tem outras, né, vai ser um outro número. Aqui nós temos rodovias e estradas estaduais. Essa placa aqui vocês sempre vão encontrar quando a rodovia ou a estrada ela é estadual, né? Vocês vão encontrar essa placa aqui. Ela fala que a rodovia é a 410 dentro do estado do Paraná, né? Ou construída pelo governo do estado do Paraná. No caso aqui pode ser alterado, né? Quando é de Santa Catarina, SC, Rio Grande do Sul, RS, né? Depende aonde, qual estado que você está. Placas de identificação de municípios. Aí você, né, ao longo da sua viagem, você vai se deparando com essas placas que vão dizendo em que município você está, né? Ou próximo a que município. Às vezes vem acompanhado também de quilometragem, né? E aqui placas de identificação de região de interesse de tráfego e logradouros. Então, vocês estão em Moema, na Zona Sul. Né? Essa aqui é uma demonstração apenas. Né? E em todas as cidades vocês podem encontrar essa placa, né? Mostrando em que área da cidade você está, em que região da cidade, né? Placas de identificação nominal de pontes, viadutos, túneis e passarelas. Então, aqui diz que é ponte sobre o rio, né, da cidade de Jardim, na Zona Sul. Aí não fala o nome do rio. Aqui, placas de identificação quilométrica. Então, a cada 1 quilômetro você vai encontrar a placa de identificação quilométrica, né? Quilômetro 380, região norte, quilômetro 153, né? Vocês vão encontrar essas plaquinhas aqui. Placas de identificação de limite de municípios, divisa de estados, fronteira, perímetro urbano. Então, divisa de estados de Minas Gerais com o Espírito Santo. Também tem essa placa, né? Placas de pedágio. Vocês já conhecem bastante, aqui nós temos bem perto de nós, né? O próximo pedágio aí, ele tem essas placas aqui indicando que a 1 quilômetro tem pedágio e nesta via, né, nesta faixa, você vão passar os automóveis e utilitários. E nessa faixa é para ônibus e caminhão, né? E tem, vocês já viram, né? Placas de orientação de destino. Indicam ao condutor a direção que o mesmo deve seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e ou distâncias. Mensagens de localidades. Aí a placa tem fundo verde, né? Mensagens de nomes de rodovias, estradas ou associados aos seus símbolos. Aí tem fundo azul. Placas indicativas de sentido, direção. Então, aqui, essa de fundo verde, né? Se é a GESP, vai para aquele lado lá, está mostrando aqui a direção, né? Instituto Butantan, segue em linha reta. Né? São Luís, você tem que virar à esquerda, Teresina à direita. Zona Leste segue nessa, né, para frente, à direita, né? Na Dutra, aqui vai para o Rio de Janeiro, BR-116, segue em frente à direita, né? E assim por diante. Difícil se perder, né? As placas indicam tudo que você vai encontrar ao longo da via e tudo que você está procurando, né? Placas indicativas de
de direção, distância, desculpa. Vitória a 80 quilômetros, Guarapari a 125 quilômetros. Então, essas placas indicam a que distância você está da cidade, do destino, né, da onde você vai estar, né, para onde você está indo. Né? Brasília, 79 quilômetros, Dutra, 10 quilômetros, e assim por diante. Placas diagramadas. Né? Essas placas aqui também indicam a região dentro da cidade, né? Placas educativas, está instruindo, né? Pedestre, atravesse na faixa. Então, tem aqui, né, incorporado aí o letreiro e a plaquinha de pedestre. Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Pode conter mensagens que reforcem normas de circulação e conduta. Placas de serviços auxiliares, né? Placas para condutores, que eu já mostrei lá no início, né? E aí a oficina fica um pouquinho mais à frente, né? Ou na lateral, à direita. Segue essa flechinha, né? Placas para pedestres, travessias de pedestre naquela direção. Placas de atrativos turísticos. Então, aqui, praia de Pajuçara, né? Taperapuã, 6 quilômetros, Rio dos Mangues, 9 quilômetros, Ponta Grande, 6 quilômetros, assim vai. Sinalização horizontal, características. A sinalização horizontal, e aí a gente sempre tem que, porque assim, uma dificuldade que muita gente tem é saber qual que é a horizontal e a vertical. Então, vamos pensar o seguinte: quando nós pensamos em vertical, nós, né, temos que ver na posição de pé, né, o homem de pé ao lado da via. Agora, quando nós falamos de horizontal, nós temos que lembrar do horizonte. Então, são as placas escritas no chão, né, das vias. A sinalização horizontal mantém alguns padrões, cuja mescla e a forma de coloração na via define os diversos tipos de sinais. Então, ela é alterada, né, pela cor, né? Então, cada cor tem um significado, certo? Cores. A sinalização horizontal se apresenta em 5 cores: amarela, vermelha, branca, azul e preta. Está aqui, né? Tem uma demonstração aqui, vamos ver o que fala. É um subsistema de sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Complementa os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Então, ele complementa os outros sinais, né? Em casos específicos, tem poder de regulamentação. Em alguns casos, né? Por que tem poder de regulamentação? Porque regulamentação é a única sinalização que obriga, restringe e proíbe, tá? Então, em alguns casos, ela obriga, como é essa faixa aqui, né? Essa linha de retenção que tem aqui. Ela obriga o condutor a parar nessa linha de retenção e na faixa de pedestre, né? Então, ela complementa a sinalização de regulamentação. Como essa grade aqui, né? Que na verdade, isso aqui é. Ontem eu era para falar para vocês, acabei esquecendo. Mas enfim, essa grade aqui, ela também proíbe que você pare aqui em cima, né? Tá? Então, você não pode ficar parado aqui, porque aqui não é o local ideal para isso. E se você ficar parado aqui, você vai pagar multa, né? Vai ser cobrado multa de você. Então, é uma sinalização que ela complementa também a sinalização de regulamentação. Por quê? Porque você pode ser multado, né? Ficar parado aqui. Área de conflito, lembrei aqui, tá, gente? Então, essa grade amarela aqui, mesmo que ela não exista, tá?
Mas no meio do cruzamento, que é esse caso aqui, nós chamamos de área de conflito. Por que área de conflito? Porque é onde todos os veículos se encontram, né? Tanto que vêm de um lado, vão para o outro, vêm do outro, né? Então, todos se encontram aqui. Então, chama-se área de conflito. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, a sinalização horizontal, né? Controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos. Falando ainda da sinalização horizontal. Os padrões de traçado. Você vai encontrar aqui traçados, né, que a gente se orienta muito por essas linhas, né? Então, aqui nós temos uma faixa contínua, na cor amarela. São linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando, né? Aqui, então, são linhas sem interrupção, chamamos de linha contínua. Aqui são linhas tracejadas, elas têm interrupção, né? Tracejadas ou seccionadas. Lembrar que lá no Detran, ela cai como seccionada, tá? Então, são linhas interrompidas com espaçamentos de extensão igual ou maior que o traço. Linha tracejada ou seccionada. Depois eu vou explicar o que significa cada uma delas. Símbolos e legendas são as informações escritas ou desenhadas no pavimento. Aqui está dizendo que você ou segue em frente ou vira à direita, porque tem aí na frente, né, uma esquina que você pode, uma entrada que você pode virar à direita. Marcas longitudinais, que eles chamam, né? Então, aqui, o que significa as linhas tracejadas ou seccionadas? Né? Lembra que nós falamos, quando ela está aqui na cor amarela, ela é tracejada, né? Ou seccionada. É a ultrapassagem permitida para os dois sentidos. Então, quando ela está nessa situação aqui, tá? Você está vendo aqui que a flechinha mostra veículo que vem para cá e veículo que vai para lá, né? Então, podemos dizer, igual está aqui, veículo A e veículo B. Então, o que mostra essa linha seccionada? Que é uma linha que divide, ela está dividindo fluxos de sentidos opostos, veículos que vão e vêm, né? Então, as linhas na cor amarela são linhas que dividem fluxos opostos, tá? Então, é permitido a ultrapassagem dos dois lados, nos dois sentidos, quando ela é seccionada ou tracejada. Agora, quando você tem uma linha contínua do lado do veículo A e uma linha seccionada do lado do veículo B, mostra que o quê? Que é proibida a ultrapassagem para o veículo do lado A, né, no veículo A, e permitido do lado B, tá? Então, tem que sempre estar atento a isso, gente, porque a gente se encontra aí, né, frequentemente com essa situação, se depara com essa situação, né? Aqui nós temos uma outra situação, que são linhas contínuas duplas, né? Duplas, ó, tem duas. Então, o que acontece? A ultrapassagem é proibida para os dois sentidos, tanto o veículo do lado A quanto do lado B. E aqui é simples, né? Também é a mesma coisa. A ultrapassagem é proibida para os dois sentidos, tanto o lado A quanto o lado B. Ah, professora, mas por que tem a dupla e tem a simples? Por que não tem só a simples? Porque quando ela é dupla, ela está te informando que o local ainda é mais perigoso. Ou que na frente você vai encontrar essa situação aqui, ó. Tá? Aí ela deixa de ser dupla,
contínua de um lado e passa a ser seccionada. Ou do outro lado também, tanto faz, né? Tá? Marcas longitudinais ainda. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Marcas longitudinais ainda, né? Aqui nós temos uma linha branca, né? Uma faixa branca contínua. E uma setinha mostrando que é só uma faixa aqui de trânsito, né? Provavelmente aqui do outro lado tem a outra. E aqui mostra que essa faixa branca está dividindo o acostamento. Né? Aqui nós temos uma outra situação. Aqui, linha de bordo, né? Eles chamam de acostamento, tá, gente? Linha que divide o bordo da pista, que é o acostamento. Aqui é linha de continuidade. Então, o que que acontece? Essas faixas seccionadas aqui dentro, né? Estão no meio dessas duas, que são contínuas, elas permitem que você se aproxime aqui e faça a conversão à esquerda, caso você precise, tanto conversão para lá, como voltar, né? Mesma coisa aqui. Agora, quando elas são contínuas, não pode, tá? Só quando ela tem esse trecho aqui que é seccionado, tá? E essas brancas aqui? Então, vamos lá. Nós vimos que as amarelas, e a cor, né? É a cor que define isso. As amarelas definem linha de divisão de fluxos opostos. Linhas que dividem fluxos de sentidos opostos, ou seja, o veículo vai e o outro vem. Eles se encontram, tá? Já a branca, ela divide fluxos de mesmo sentido. Então, são linhas que dividem sentido único de circulação, tá? Os veículos só vão ou só vêm, depende, né? Certo? E quando ela é seccionada, ela mostra para você que você pode estar mudando de faixa, se você precisar mudar de faixa, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a hora que você precisar, certo? E quando ela está seccionada, a branca, gente, a branca, tá? Ela mostra que você não pode mudar de faixa, é proibido a troca de faixa, tá? Na frente vai ter explicação sobre isso também, mas já vou explicando agora, depois a gente fala de novo, novamente. Então, ultrapassagem. Observe a sinalização no solo. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos. Então, aqui nós temos ultrapassagens, né? Observe a sinalização no solo. Então, nós vamos observar aqui, né, essa sinalização do solo. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, quando tem aqui a linha seccionada, né? Então, essa é sentido duplo, essa também é sentido duplo. Por quê? Porque ela está na cor amarela. Lembra que eu falei para vocês? Quando ela está na cor amarela, ela tem sentido duplo de circulação, né? Veículo que vai e veículo que vem. Eles se encontram. É a mesma coisa aqui. E aqui nas duas situações, né? Ela proíbe a ultrapassagem para os dois lados. Aqui nós temos sentido único. Quando ela é branca, ela é sentido único de circulação. Então, os veículos vão para o mesmo lado. Aqui, a ultrapassagem e a transposição, que é a troca, né, de faixa, elas são proibidas, né? Aqui é permitido a ultrapassagem do lado B e proibido do lado A, né? Lembra que nós vimos isso já anteriormente, tá? Quando as linhas são seccionadas, é permitida a ultrapassagem. Quando são contínuas, é proibido a ultrapassagem. Aqui somente permitido, né? Dos dois lados, tá?
Aqui a ultrapassagem e a transposição de faixas de trânsito são permitidas. É seccionada, é branca, os veículos vão para o mesmo lado, né, sentido único de circulação, então é permitida a transposição e a ultrapassagem. E aqui nós temos inscrições no pavimento, né, são várias as escritas, né, para a gente poder entender. Então aqui diz que é para seguir reto, aqui entra a esquerda, aqui entra a da direita, né? Aqui você tanto pode ir para a esquerda quanto pode ir reto, é a mesma coisa. Aqui é permitido você fazer a conversão, né? Você pode fazer a conversão aqui para a esquerda. E aqui você pode fazer a conversão para a direita, tá? E assim vai, tá, gente? São todas sinalizações que você já conhece, tá? Aqui diz que é o hospital, aqui é para colocar bicicleta, aqui é para deficiente, e assim por diante. Marcas transversais. Aí, linha de retenção é essa que eu falei para vocês, que obriga o veículo a parar, né? Quando tem essa linha de retenção. E aí fica aquela situação lá, né? Tem cruzamentos que não houver sinalização de quem é a preferência. Não? Se tiver essa linha aqui, esse veículo já não tem mais a preferência, né? Ele nem faz parte dos veículos que têm preferência. Linhas de estímulo à redução de velocidade, então você, né, está estimulando você a reduzir a velocidade. Faixas de pedestre zebrada e paralelas. Isso aqui, né? Também, mas de uma outra forma. Marcas transversais ainda. Linha de dê a preferência. Quando tem essa sinalização aqui escrita no asfalto, né, na via, ela tem o mesmo valor da sinalização que está na lateral da via, né? Dê a preferência. Então, prestar sempre atenção nisso. Aqui, marcação de cruzamentos rodocicloviários. Então, aqui passa, eu não sei o que é esse rodocicloviários, né, mas deve ser bicicletas, né? Ou veículos que vêm, que estão transitando nessa faixa aqui, porque às vezes acontece isso, né? Aqui tem um cruzamento, mas aqui só passa ônibus, então tá dividindo aí, né? Aqui, marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva. Marcação de área de conflito, que eu falei para vocês lá atrás, né? Que essas grades amarelas, elas definem aí que é a área de conflito, né? Então, você não pode ficar parado em cima dela, nem dessas outras, né? Não deve ficar parado. Marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada. Então, quando tem essa linha aqui, amarela, bem na lateral, bem no cantinho aqui, né? Linha de indicação de proibição de estacionamento e ou parada. Vocês vão encontrar essa linha aí, gente, o batalhão ali, quem vai na República lá pro centro, né? Vocês vão encontrar ali bem essa linha aqui que proíbe tanto a parada quanto o estacionamento. E aqui marca delimitadora de parada de veículos específicos. Então, um determinado veículo para aqui, né? Então, respeitar. Marca delimitadora do estacionamento regulamentado é essa aqui. Né? E aqui para deficiente, né? Mesma coisa. Marcas de canalização, quando ela é amarela, ela separa, ela indica que tem canteiro no meio, né? Então, quando você se depara com essa marca de canalização, né, ela separa fluxos de tráfego de sentidos opostos. A amarela, a branca separa fluxos de tráfego do mesmo sentido. Aqui, sinalização de obras, como eu falei já para vocês, ela na cor laranja. Sinalização semafórica, tem vários, né, modelinhos. E
aqui para pedestre, direção controlada, controle ou faixa reversível, né? Então, sabe que o vermelho é pare, o verde siga e o amarelo é atenção ou alerta, né? Sinalização sonora, o apito do agente de trânsito. Quando é um silvo breve, é siga, né? Você pode ir embora. Dois silvos breves é pare. Um silvo longo diminua a marcha. Isso aqui era 6, agora só tem 3 para vocês aprenderem aí, para poder não errar na prova. Dispositivos de sinalização auxiliar, dispositivos delimitadores. Isso aqui tudo é refletivo, né, gente? Ele reflete com a luz, né? Balizadores, cilindros delimitadores, taxas, taxões, dispositivo de canalização, né? Eles auxiliam aí na sinalização. Sinalização de alerta, né? São essas aqui. Também elas são refletivas, né? Com a luz à noite elas refletem. Marcadores de obstáculos, marcadores de alinhamento, marcadores de perigo. Essas coisas caem também na prova, tá? Só que, claro, que ela, como ela vem do desenho, fica fácil de vocês saberem, né? Pavimentos rugosos. Aí, quando a gente está andando, né, por uma via e de repente faz aquele barulhão, né? Parece que vai arrebentar o seu veículo. É porque é para você acordar, né? Porque ali é pavimento rugoso justamente para isso, para te chamar atenção por algum perigo na frente, tá? Nós temos isso aqui ali na Costa e Silva, antes de lá para cá, do daquela rotatória que tem ali, e daqui para lá também, né? Pavimentos fresados também, né? Ondulações transversais à via, dispositivos luminosos, painéis eletrônicos, painéis com setas luminosas. Isso ajuda, auxilia na sinalização. Dispositivos de proteção contínua, né? Grades de canalização e retenção, dispositivos de contenção e bloqueio, defensas metálicas, barreiras de concreto, dispositivos anti-ofuscamento. Não sei como é que ele consegue anti-ofuscar, né? Como que não vai ofuscar a visão do condutor? Esse dispositivo eu ainda não sei, mas enfim, é uma coisa nova para mim. Dispositivos de uso temporário, que é de obras, né? Ou tá, por algum motivo, né? Isso fica na via para alertar de alguma coisa, né? Então são cones, tambores, cilindros, fitas zebradas. Geralmente eles colocam isso aqui quando tem obra, né? Balizador móvel e cavaletes. Como ela é na cor laranja, né? Barreiras, faixas, tapumes, elementos luminosos complementares, cancelas, tela plástica, grades, plásticos, bandeiras. Então, assim, a cor amarela é sinalização de obra, né? Então, ela é de uso temporário. Gestos do agente de trânsito. Então, vamos lá. Braços levantados verticalmente, com a palma da mão para frente, quer dizer, ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrarem nelas não são obrigados a parar. Então, quando ele para lá num cruzamento, né? E os veículos que já estão passando pelo cruzamento não são obrigados a parar, mas os que estão vindo deste lado são obrigados a parar. Braço levantado com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Ordem de seguir. Então, ele faz o gesto, ele movimenta a mão para trás, né? Ordem de seguir. Braços estendidos horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito e que se destina, né?
Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente. Então, são os dois braços agora, né? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Então, para todos que vão, né, no sentido contrário aqui aos braços do agente. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. Braços estendidos horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. E aqui a fiscalização eletrônica, né? Toda a fiscalização de trânsito por meio mecânico, elétrico, eletrônico ou fotográfico, que tenha como fato gerador o controle da velocidade, deverá ser indicada por sinalização vertical, estabelecendo a velocidade máxima permitida. A sinalização deverá ser colocada ao longo da via fiscalizada, do lado direito do sentido do trânsito, observada a engenharia de tráfego e, obrigatoriamente, respeitando espaçamentos mínimos de 300 metros antes de cada equipamento de fiscalização, o que mantém o usuário informado. As multas geradas por esses equipamentos, né, são legalmente amparadas. E aí finaliza, né, essa primeira parte. Aliás, essa parte final, né, que a primeira eu já passei para vocês.